Senhores e senhoras deputadas, queria que aumentasse aqui meu som, presidente, por favor. Eu estou um pouco rouca. Finalmente chegamos a esse momento, finalmente concluímos essa etapa. Eu inicio a minha fala chamando a atenção a uma feliz coincidência e pedir que os senhores e senhoras possam olhar para esse painel, aonde nós temos de lado as nossas condições partidárias postas e o que prevalece é a nossa satisfação, a nossa responsabilidade, o nosso dever com a sociedade brasileira. Completamos essa etapa da comissão, de uma das comissões que trata da reforma política. Muito me dediquei, muito me empenhei em olhar os partidos dessa casa, não pelo seu quociente eleitoral, mas por suas lutas históricas com o nosso Brasil. Olhei os partidos de forma igualitária, de forma responsável, respeitando as diferenças, acima de tudo, a causa individual de cada um. Fiz um substitutivo que retratou a vontade daquela comissão. Aprendi na minha vida, mas aprendi também na política e tenho aprendido diariamente com os senhores, que palavra é dada é palavra honrada. E o acordo foi construído desde que essa PEC saiu do Senado. Não criamos uma história, não afrouxamos para ninguém, flexibilizamos. Nesta casa o que vale, o que prepondera qualquer discussão são números, são votos, é a maioria. Talvez não seja a reforma ideal, mas acreditem, senhores, já é sim uma reforma substancial, que começa a sanar as grandes mazelas desse sistema político caótico que nós no Brasil experimentamos hoje. Concluímos na comissão o entendimento que não foi o acordo que foi construído inicialmente com o texto original do Senado, sobretudo com essa grande discussão no que tange às coligações. Houve um destaque, e o que prevaleceu foi a vontade da comissão. A minha parte eu fiz, e o meu compromisso foi empenhado e foi validado através do meu voto, deputado Espiridião. Coligação é a pauta da representatividade, é sanear essa deturpação que existe tão grande no sistema eleitoral brasileiro, tão desconhecido pela sociedade. É permitir que o eleitor traduza o seu voto e a sua vontade vendo o seu candidato eleito. Não essa conta absurda que muitas vezes elege quem nem teve voto para estar onde está. A pauta da cláusula de desempenho tão conhecida e tão discutida pelos senhores, presidente, trata da normatização, do estabelecimento de condições, de limites para que os partidos possam acessar aos recursos públicos. Nenhum princípio constitucional ele é ferido. Ninguém está sendo tolhido, os partidos não vão deixar de existir. Agora, é necessário que, no mínimo, se tenha um percentual, um limite nacional de representatividade para que possam acessar esses recursos que custam tanto para os nossos cofres públicos. Racionalizar esse quadro fragilizado e tão pulverizado da política é necessário. Estabelecer uma conexão deste parlamento com a sociedade brasileira também é importante. É a nossa responsabilidade em validarmos os nossos papéis como deputadas e deputados, em traduzirmos aqui a pauta do Brasil. Há meses ninguém discute aqui a pauta do Brasil. E permitirmos que esse parlamento possa oferecer a qualquer governo que seja ele quem for, eu estou me detendo aqui a presidente, a um governo de estabilidade, a um governo consonante, a um governo estabilizado que possa promover a política e a agenda política que o Brasil espera. Nós precisamos discutir o Brasil. E aqui eu faço uma referência ao que eu comecei a minha fala citando. Colocarmos de lado as questões políticas, não deixar que as nossas conveniências políticas partidárias contaminem a nossa agenda, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso e o nosso respeito ao Brasil. A soberania desse plenário vai prevalecer daqui a pouco e estaremos dando um grande passo após a Constituinte, a maior mudança do sistema eleitoral brasileiro que o nosso país vai poder assistir. É o nosso senso de responsabilidade pública preponderando. É o nosso dever em estarmos conectados com o que espera a sociedade, colocarmos as nossas causas de lado e principalmente primarmos por reformas que tirem de nós também. Nosso Brasil vive um momento político caótico, fragilizado, e espera de nós uma satisfação, espera de nós uma resposta. Eu faço uma referência muito respeitosa e carinhosa aos senhores e senhoras deputados, membros da comissão, que ao meu lado trabalharam. As diferenças partidárias foram colocadas de lado e eu pude aprender muito com os senhores. Faço uma referência especial
a quem iniciou esse trabalho dentro da casa, meu colega deputado Betinho Gomes de Pernambuco, que permitiu que a admissibilidade fosse posta, ao meu líder Trípoli, que delegou essa missão, e ao presidente Rodrigo Maia, que acompanhou ao longo dessa caminhada toda essa discussão e primou que essa PEC fosse votada. Nós somos aqui hoje 25 partidos, são 25 causas diferentes, e essa pulverização, inclusive, compromete a gente avançar. É motivo de muito orgulho para mim, presidente, no meu primeiro mandato, ter a oportunidade de relatar uma matéria desta natureza, que trata diretamente da vida dos senhores e das senhoras deputadas em suas carreiras, em suas caminhadas políticas. Motivo de maior orgulho ainda, deputada Amara, é ser a primeira mulher a relatar uma reforma política neste Congresso, nesta casa, me dedicando em respeitar, em primar pela minha responsabilidade em traduzir a vontade da sociedade brasileira. Peço essa atenção dos senhores, que não só hoje nessa votação, mas dos turnos que estão por vir, ela não seja tolhida, ela não seja desqualificada, ela não seja posta de lado por interesses individuais. Vamos nos unir e avançar. Avançar pelo país avançar pela pauta que o nosso país espera, pela responsabilidade que o Brasil ainda tem esperança de restabelecermos a nossa comunicação, a nossa conexão com a sociedade brasileira. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso dever. Nietzsche, icônico Nietzsche, filósofo da era moderna, mas tão atual ainda nos dias de hoje, tão presente nos dias de hoje, nas nossas decisões, no nosso dia a dia. Ele disse que quanto mais alta a subida da vida, quanto mais alto no topo estamos, mais dura a vida fica. Aqui no Congresso também é assim. Quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente avança, mais duro é chegar numa equação. Porque a gente está sempre primando pelas nossas condições pessoais. Eu faço esse apelo. Eu ainda estou começando a minha caminhada, mas a minha maior esperança é que um dia este Congresso possa pôr as suas questões de lado. Possamos nós todos colocarmos as nossas causas individuais de lado e primarmos pelo Brasil que a sociedade espera encontrar em nós. O nosso olhar de Brasil, a nossa responsabilidade pública, a nossa responsabilidade enquanto políticos, a nossa responsabilidade enquanto cidadãos brasileiros em lutarmos, em avançarmos e trabalharmos pela nossa sociedade. Muito obrigada, presidente.